Você já está no canal no Transitar Teológico. Hoje vamos estudar sobre história e você é o meu convidado a assistir, compartilhar e dar seu like. Ter e interpretação. Quero te convidar, antes de entrarmos no assunto que iremos tratar hoje sobre a formação do Estado pelos germanos, sobre um curso que estou provendo extraordinário para você, que é o curso de Hermenêutica Filosófica. Um curso que vai te possibilitar a oportunidade de estudar e aprender sobre os principais pensadores, articuladores e propositores da hermenêutica filosófica. Vamos desde lá de Schleiermacher até chegar a Gadamer e Paul Ricoeur, e com os dois grandes, vamos dizer assim, célebres mentores da hermenêutica filosófica, o Gadamer e o Paul Ricoeur, nós iremos fazer um diálogo com os demais pensadores que trabalharam com a proposta da hermenêutica filosófica, como Heidegger, Hegel, como Wilhelm Tilden, como Nietzsche, como Merleau-Ponty e tantos outros. Vamos sim fazer uma oportunização para você de um curso extraordinário. Você quer fazer esse curso? Entre em contato ainda hoje, se matricule, iniciaremos logo em seguida. O número para você fazer o contato conosco está aí na tela e eu aguardo por você. Muito bem, hoje nós iremos falar sobre a formação do Estado pelos germanos. Segundo até o historiador Tácito de Mileto, os germanos eram um povo muito numeroso. Uma noção, inclusive, aproximada da força dos povos germanos é dada pelo próprio César, que ele estimava o número de osípios e tecteros entre uma proposta de 180 mil indivíduos, incluindo isso mulheres e crianças. Dentro desse prospecto, ele considerava que vinha a tornar-se 100 mil para cada povo, consideravelmente o número de pessoas. Num total de iroqueses em sua época áurea, quando com menos até de 20 mil indivíduos, eles se tornaram o terror de toda a região, desde os Grandes Lagos até Royal e o rio Potomac. Um povo desse tipo, então, quando nós tentamos até agrupar os mais bem conhecidos por intermédio, inclusive, de relatos, cercanias do Reno, que vão ocupar, inclusive, no mapa, uma média e um espaço de um distrito governamental prussiano, que vai propor 10 mil quilômetros quadrados e 182 mil milhas geográficas quadradas também. A Germânia Magna dos romanos, até o rio Vistula, ela vai abranger em um número, vamos dizer assim, redondo de 500 mil quilômetros quadrados. Contudo, nós podemos considerar que uma população média de 100 mil pessoas para cada povo, o número total da Germânia Magna chegaria até 5 milhões. Então, um número considerável para um grupo de uma populacional bárbara e de uma extrema redução para os nossos parâmetros. Com isso, 10 indivíduos por quilômetros quadrados ia esgotar 550 mil ou 550 por milha, tá? Geográfica quadrada, propondo um esgotamento do número de germanos existentes nesta época, em que o território ao longo dos Cárpatos até a foz do Danúbio era habitado por povos germanos de linhagem gótica, e por bastarmas, peucinos e outros, tão numerosos que o próprio Plínio vai compor com eles a quinta tribal dos germanos. Tá? E já no ano 180, antes da nossa era, vai aparecer recebendo um soldo do rei macedônio Perseu, e ainda nos primeiros anos de Augusto vai avançar
até a região de Adrianópolis, que, se estimarmos o seu número, ela está em apenas 1 milhão, tendo um número assim que podemos dizer provável de germanos no início da nossa era, de pelo menos 6 milhões. Então, após fixar-se na Germânia, a população deve ter se multiplicado em um ritmo crescente, uns progressos industriais que foram mencionados até por si só, dentro de uma prova de que os restos encontrados no pântano, eles se tornaram promovedores de uma época que foi predominante nas margens até do Mar Báltico, numa indústria considerada de metalurgia e de têxtil, que foi desenvolvido no comércio movimentado com o Império Romano, e um certo luxo entre os mais ricos e também vestígios de uma população mais densa. Mas por volta dessa época também vai se começar a guerra generalizada dos germanos, com toda a extensão do Remo, que na fronteira fortificada romana e no rio Danúbio, dentro do Mar do Norte até o Mar Negro, vai se provar direta a tendência da expansão da tendência populacional. Então essa luta vai durar aproximadamente 300 anos, durante quais as tribos principais dos povos góticos vai se estender com os godos escandinavos e com os burgúndios, e vai se deslocar para o sudeste, formando assim a ala esquerda da extensa linha de ataque, no centro do qual os altos alemães, denominados de Hermiões, vão avançar ao longo do Alto Danúbio, e os estebões, que vão passar a se chamar francos, vão avançar pela ala direita ao longo do Reno, e as ingevões vão ficar encarregadas de conquistar a Britânia no final do V século, Império Romano esse inclusive debilitado, anêmico, e que vai estar franqueado à invasão dos germanos. Então, nós podemos dizer que estamos dentro de um berço da civilização greco-romana antiga, que agora vai nos encontrar diante do seu sarcófago a uma plaina do Império Romano Mundial, que vai passar sobre todos os países da bacia do Mediterrâneo durante alguns séculos, onde inclusive o elemento grego não irá oferecer resistência às línguas nacionais, que tiveram de dar inclusive lugar a um latim que foi degenerado, e não havia mais diferenças nacionais, não havia mais nem, vamos dizer assim, gálios, íberos, licúrigos, nórigos, pois todos tinham se tornado romanos. Então, a administração romana e com o direito romano vai se dissolver em toda parte as antigas associações gentílicas, e com elas o último resquício da autonomia local e nacional. E aí o romanismo, recém saído do forno, não se torna um substituto à altura, mas expressava com isso a nacionalidade e apenas a falta também de nacionalidade. Elementos, inclusive, das novas nações, eles vão existir em toda parte, e os dialetos latinos de diversas províncias iriam se distanciar cada vez mais dentro de fronteiras naturais que antigamente até haviam convertido a Itália, a Gália, a Espanha, a África, as regiões autônomas, e ainda existiam e ainda se faziam sentir. Porém, em nenhum lugar havia uma força capaz de conjugar esses elementos em novas nações. Em nenhum lugar também restava vestígios de capacidade de desenvolvimento, de uma força de resistência, até para não falar de uma capacidade criadora e de uma gigantesca massa humana, de um gigantesco território que tinha apenas um laço que se mantinha de forma coesa. Então, o Estado romano, e este, com o passar do tempo, se torna o seu pior inimigo e também opressor. As províncias que vão aniquilar Roma, a própria Roma, vão se tornar uma cidade provincial, como as demais, com prerrogativas, inclusive, de uma verdade que não será mais dominante
e não mais o centro do Império Mundial e nem mesmo a sede do imperador ou dos governadores que vão residir em Constantinopla. Trier de Milão, o Estado romano, inclusive, vai se transformar em um mecanismo gigantesco e complexo, inclusive que com o objetivo de expoliar os seus súditos impostos com serviços obrigatórios ao Estado e todo tipo de fornecimento de produtos que venham afundar cada vez mais a massa da população na pobreza e a extorsão praticada por procuradores, cobradores de impostos e também até por soldados, que vai aumentar a pressão até que esta venha se tornar insuportável. Então, a esse ponto, vai se chegar o Estado romano com uma proposta de um império mundial que irá fundar o seu direito de existência na manutenção de uma ordem mundial. A agricultura, em todo o mundo antigo, ela também vai ser desenvolvida e vai ser trabalhada a partir de pequenos agricultores que vão proteger-se dos abusos cometidos por funcionários públicos, juízes, usuários, frequentemente que se colocavam sob a proteção de um patronato poderoso, mas precisamente fazia com que os indivíduos tornassem comunidades inteiras dentro de um século que era totalmente conduzido pelos vassalos e pelos senhores feudais. Então, dentro desse aspecto, é que vamos vendo ser construída toda a proposta de formação do Império Romano e também dos estados a partir desta proposta